Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós daremos início ao estudo do tema Tensões Normais na Flexão, que é o tema que está no capítulo 17 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho escrito ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, esse tópico contido no capítulo 17, na minha opinião, é um dos tópicos de maior importância no estudo de mecânica dos sólidos, em particular no estudo do desenvolvimento das tensões em função da atuação de esforços solicitantes. Tá? Inclusive, eu costumo dizer que se eu tivesse a chance de ensinar apenas um tópico de mecânica dos sólidos para os alunos, eu escolheria esse tópico contido nos capítulos 17 e 18 da apostila, porque eu julgo que esse tópico de tensões normais na flexão é um dos tópicos que possibilitam a gente resolver uma quantidade enorme de problemas práticos, uma vez que uma gama enorme de estruturas que nós utilizamos no nosso cotidiano, elas estarão submetidas a ações preponderantemente de flexão, tá bom? Então, como eu disse, se alguém dissesse para mim, olha Edson, você tem que dar o curso de mecânica dos sólidos, mas você pode dar apenas um tópico, você pode ministrar aulas apenas sobre um tópico. Sobre qual desses tópicos você ministraria? E eu escolheria o tópico de tensões normais da flexão. No entanto, apesar da importância enorme desse tópico, nós temos que relembrar alguns pequenos detalhes e como que nós determinamos algumas propriedades particulares antes da gente chegar, propriamente dito, na determinação e na apresentação da formulação que permite a gente resolver o problema. Tá certo? Então esse vídeo, na verdade, ele vai servir como uma revisão de alguns conceitos que muitos de vocês já viram nas disciplinas que são pré-requisito para a mecânica dos sólidos, como mecânica geral ou mesmo estática das estruturas. Tá? Então, esse vídeo tem por objetivo relembrar vocês como que nós determinamos o centroide de uma figura plana, como que nós aplicamos a grandeza de momento estático e depois, com base na determinação dessas duas grandezas, como que nós determinamos o que nos interessa, na verdade, que é o momento de inércia de figuras planas. Tá certo? Então a gente já consegue lembrar aí dessas disciplinas que eu acabei de mencionar, e mesmo disciplinas relacionadas à física, que a determinação do centroide, ou mais comumente dizendo, o centro geométrico de uma dada figura plana, ele pode ser feito por meio da aplicação dessas equaçõezinhas que estão mostradas aí na tela de vocês. Ou seja, se eu quiser calcular o centroide ou o centro geométrico de uma dada figura plana em relação ao eixo XY, assumindo que os pontos materiais que compõem essa figura plana estejam descritos no plano XY, eu consigo calcular a coordenada do centroide ao longo de x por meio da razão entre o momento estático da área pela sua área. Tá bom? Então esse primeiro termo aqui, que está no numerador, ele é uma integral na área de x dA, que nós damos o nome para essa integral do numerador aqui de momento estático. Certo? E no denominador é uma integral na área de dA que vai resultar para a gente simplesmente a área da figura plana que nós estamos analisando. Tá bom? Ao longo da direção de y, o formato da equação é o mesmo, ou seja, envolve o cálculo do momento estático, que é essa grandeza aqui no numerador, essa integral é chamada de momento estático, e nós dividimos ela simplesmente pela área. Tá bom? Então isso aqui é bem simples de ser feito, bem simples de ser executado. Tá bom? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, como eu sempre menciono ao longo do curso, a gente precisa enxergar qual é a mecânica, qual é a interpretação física ou mesmo mecânica que as equações trazem para a gente. Tá bom? Então, quando a gente olha essas equações, a gente fala, beleza, o centroide é calculado desse jeito aí, me dê as dimensões aí da figura plana em análise, a gente calcula aí esse cara e pronto, acabou, certo? Então, a gente pode pensar dessa maneira. No entanto, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha para essa equação e tentassem analisar o que ela representa, tá bom? Mecanicamente para a gente, que no fundo eu gostaria que vocês alcançassem ao longo desse curso esse sentimento mecânico das equações. Tá? Então no numerador, nós temos essa integral aqui de x dA, que eu já mencionei aí, chama o momento estático,
que eu gostaria que vocês associassem essa grandeza aí, ó, ao momento devido à força, tá bom? Então lembre-se lá, quando a gente ia calcular um momento devido à atuação de uma força, o que nós fazíamos? Né? A gente pegava força, né, multiplicava pela distância perpendicular entre o ponto de aplicação da força até o ponto ou o eixo em torno do qual eu queria somar momentos e fazia a continha, não era isso? Aqui, ó, no caso do momento estático, a análise é semelhante, tá? Só que ao invés de eu ter forças na jogada, eu tenho áreas na jogada, tá bom? Então esse carinha aqui é como se eu pegasse, né, ó, o valor, as componentes de área e multiplicasse ela aqui por uma coordenada x, né, ou por um bracinho de alavanca x, tá bom? Que no fundo vai medir para a gente a distância entre o elementozinho de área dA que eu tenho e o eixo em torno do qual eu estou calculando esses momentos estáticos, tá bom? Então se a gente analisar essa figura aqui, ó, da direita, eu estou considerando que a origem do meu sistema esteja aqui, ó, no canto inferior esquerdo desse retângulo, tá bom? Então nesse caso aqui, esse termo aqui, ó, do numerador, essa integral de x dA, ele nada mais, nada menos representa para mim do que a somatória dos momentos de área, tá certo? Em relação a esse eixo x aqui, ó, que está posicionado na parte inferior da seção transversal, tá bom? Ou mesmo dessa figura plana, né, genericamente falando, tá certo? Então a questão toda é, façam essa associação, sabe? Se eu pegar um momento de área, eu posso conectá-los, né? Ou, pelo menos assim, fazer essa associação com o momento devido à força, tá bom? Aí você fala para mim, Edson, peraí, então se você está dizendo que o momento de área ele pode ser associado aí com o momento, né, devido à força, né? Então eu tenho, no caso do momento estático, né, eu tenho área vezes distância, no caso no momento devido à força, eu tenho força vezes distância, então existe esse paralelo. Então quer dizer que se eu encontrar um ponto em relação ao qual os momentos de área sejam nulos, eu determino o centroide. Entendeu? Então essa é a interpretação física dessa equação. Tá bom? O centroide ele vai representar para a gente um ponto em torno do qual o balanço, né, dos momentos estáticos vai ser nulo. Tá bom? Então é legal isso aí, né? Então por isso que esse carinha aqui, esse x barra, né, ele vai representar para a gente nada mais, nada menos do que uma distância ou uma localização, né, x barra, medida a partir, né, da origem na qual você está calculando os momentos estáticos, né, que ponderados aí pela área vai me dar a posição do centroide da seção transversal, ou genericamente falando, né, o centroide da figura plana. Tá certo? Então, gostaria que vocês associassem, né, o momento estático tem a ver aí, né, com o momento de força. Então o momento estático ele é área vezes distância, genericamente falando, enquanto que o momento devido à força é força vezes distância. Né? No caso de ter a somatória o equilíbrio estático, eu não tinha que ter somatória de momentos igual a zero. Né? Então, para eu determinar o centroide ou o centro geométrico da seção, eu tenho que encontrar um ponto em torno do qual a somatória dos momentos estáticos da figura plana seja zero. Tá? Então, essa é a interpretação mecânica, primeiro, né, do momento estático e depois a interpretação mecânica aí dessa equação que está mostrada aí na tela de vocês. Tudo bem? Então vamos mostrar que é muito simples esse cara aí, né? Ó. Quando a gente faz, né, a determinação do centroide de uma figura retangular, como essa que está mostrada aqui, a gente pensa, ou intuitivamente a gente já percebe, né, que o centroide, né, como a figura que ela é duplamente simétrica, a gente já bate o olho e fala, ó, como a figura é duplamente simétrica, o centroide ele vai estar posicionado na intersecção entre esses eixos de simetria. Tá? Mas vamos utilizar essa equação que a gente mostrou aí no slide anterior para mostrar que isso acontece. Tá bom? Então vamos fazer aqui, né, ó, vamos determinar aqui a localização do centroide em relação aqui a y. Né? Então vamos utilizar aqui o y barra vai ser integral na área de y dA, dividido pela integral na área de dA. Então vamos selecionar uma faixinha aqui, ó, certo? Achurada pertencente a essa figura plana, de tal modo que eu consiga expressar esse elemento aqui, ó, de área dA como sendo B vezes um dy, tá bom? Então o meu dA eu vou escrever ele como sendo B dy, tá? Então eu tenho o B, que é a largura da seção transversal, e o dy é essa espessurinha dele aqui, né? Então se eu integrar esse cara aqui, ó, de 0 até o h, tá? Ou seja, ao longo da altura, e dividir, né, e esse momento estático aqui, ó, pela integral de 0 a h também, né, do dA, que vai ser b dy, eu vou encontrar a localização y barra a partir, certo,
da linha inferior aqui, ou né, da porção inferior da seção transversal, porque é onde eu estou fazendo a somatória desses momentos estáticos. Né? Então, por isso que eu estou integrando aqui de 0 até h. Tá bom? Então, esse carinha aqui a gente já sabe, né, que vai dar um y2 sobre 2, tá, vezes o b, mas eu vou integrar de 0 até h, e do lado de cá também, né, vai dar um by, que eu vou integrar de 0 até h. Fazendo as continhas, a gente descobre que o nosso y barra ele vai estar no h sobre 2, né, ou seja, ele vai estar na distância h sobre 2 medido a partir, né, da extremidade inferior da seção transversal, ou da figura plana, genericamente falando. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer aqui para a gente calcular a localização do centroide em relação a x, tá bom? Porque, nesse caso, basta que a gente troque, né, o nosso elemento de área dA por um elemento, uma fatia aqui, né, orientada na direção vertical, onde o nosso elemento de área dA ele vai ser h vezes 1 dx, e eu integro de 0 até b. Tá? Então a gente faz a continha aqui, de forma semelhante ao caso do y barra, a gente descobre que a localização do centro de gravidade vai estar no b sobre 2, como, né, a gente intuitivamente já tinha sentido, né, pelo fato da seção ser duplamente simétrica. Tá bom? Bom, no caso de seções transversais circulares ou figuras planas circulares, é mais fácil a gente fazer essa integração aí utilizando coordenadas polares. Tá? Pelo fato da geometria, né, que a gente está tratando, ela ser mais susceptível ou mais fácil de ser analisada por meio de coordenadas polares. Então, nesse caso, né, o x, né, ele é dado por r cosseno de θ, o y ele é dado por r seno de θ, e o nosso elemento de área dA ele passa a ser dado como r dr de θ. Né? Então, se você tiver dúvida sobre isso aí, dá uma procuradinha lá nos livros de cálculo, né, onde é comum a gente fazer a integral aí em coordenadas polares. Então, se eu quiser, né, no caso de um elemento aqui, de uma figura circular, a gente já sabe, né, que o centro de gravidade, devido aos infinitos eixos de simetria que passam pelo círculo, ele vai estar aqui na origem, né, ou no ponto de r igual a 0. Mas vamos checar para ver se dá isso aqui. Né, ó. Então, para calcular o y barra, utilizamos a definição, né, dos momentos estáticos e dividimos pela área da seção, ou área da figura plana, e com isso a gente calcula, né, qual que é o y barra. Tá bom? Então, nesse caso, eu vou considerar aqui a minha origem como sendo o centro do círculo. Tá? Então, eu vou integrar aqui, ó, de 0 até r, tá? Ou seja, daqui até lá, e vou integrar de 0 até 2π. Tá bom? E aí, o nosso y vai ser o r seno de θ, o nosso dA vai ser o r dr de θ, e de baixo a mesma coisa, né? Eu integro em r, integro em θ, e o nosso elemento de área diferencial ele vai ser o r dr de θ. Então a gente integra aqui, né? Eu tenho um R2, integra R3 sobre 3 seno de θ, então integrou em R, para o denominador a mesma coisa, né? Vai dar um R2 sobre 2, e depois a gente integra em θ. Então a integral de seno vai dar uma integral de menos cosseno, onde a gente vai integrar aqui de 0 até 2π, e de baixo, né, nós temos a mesma coisa, só que a integral de dθ vai dar o próprio θ, então de 2π até 0. Então o que acontece é que nesse caso, né, ó, se eu colocar um cosseno de 2π, vai dar 1, certo? E o cosseno de 0 também dá 1. Então eu vou ter menos 1, menos 1, que vai dar 0. Né? Então aí acaba que nós chegamos à conclusão que nós queríamos, né? Que onde a localização, né, do centro de gravidade de um círculo está exatamente na posição do R0, né? Ou seja, exatamente na intersecção entre os infinitos eixos de simetria que passam pelo círculo. Se a gente fizer isso aqui, né, para o x barra, a gente vai chegar na mesma conclusão, né? Basta trocar essa função aqui, ó, de seno, trocar por cosseno, né? Então a gente chega na mesma conclusão, tá bom? Tranquilo até aqui com relação à determinação de centro de gravidade, com relação à interpretação mesmo física da equação que permite, né, que a gente calcule o momento estático e também o centroide. Né? Então o centroide é o ponto de balanço, né, entre os momentos estáticos, né? Ou seja, é o ponto ou o eixo em torno do qual os momentos estáticos são nulos. Tá bom? Mas o que acontece, né, em diversas aplicações nossas do cotidiano é que as seções transversais que nós utilizamos, elas não são simplesmente compostas por retângulos, né, ou círculos. Tá? E a gente usualmente faz, né, uma composição de figuras geométricas, né, para a gente fazer seções transversais mais eficientes. Então o que acontece é que em diversas aplicações, né, nós utilizamos perfis do tipo T, perfis do tipo U, perfis do tipo H, né, tem o formato dessas letras aí, onde elas são formadas, né, pela composição de figuras geométricas básicas, né, ou seja, eu posso
construir um T através, né, da composição de dois retângulos, por exemplo. Então, nessa situação, essa integral, né, que a gente viu aqui, esse esquema de análise que a gente acabou de mostrar, ele permanece válido. Tá? A única diferença é que a gente vai ter que fazer, né, a aplicação dessa equaçãozinha aqui isoladamente para as diversas figuras planas elementares. Tá bom? Então, para mostrar como que isso funciona, vamos resolver o exemplo para vocês verem que é muito simplinho isso aqui. Né? Ó. Se eu tiver uma figura geométrica plana no formato de um T, tá bom? Cujas dimensões aqui, ó, são 50, né, no flange superior, 50 e 10 de espessura, enquanto nesse elemento vertical, que nós usualmente denominamos alma, tá, nós temos 30 de altura por 10 aqui, ó, tá, de espessura. Então, nossa ideia é tentar determinar aqui, ó, a localização do centroide dessa figura, que agora é uma figura composta, mas composta por figuras regulares. Tá bom? Então eu sei que esse T ele é composto aqui, ó, por duas sub-áreas ou subfiguras retangulares, que a gente já sabe como tratar. Então qual que é a ideia, né, ó, da gente resolver esse tipo de figura plana? A ideia é a mesma que a gente viu anteriormente, ou seja, vamos escolher eixos auxiliares, passando preferencialmente, né, pelas extremidades da seção transversal. Então eu vou escolher aqui, ó, como extremidades a extremidade inferior, tá, da seção transversal e depois a extremidade direita da seção transversal. Eu vou eleger esses dois eixos, né, passando pela extremidade inferior e também pela extremidade direita, como eixos em torno dos quais eu vou somar os momentos estáticos, tá bom? E depois eu divido essa somatória pela área da seção transversal para que eu consiga encontrar o bracinho de alavanca equivalente, que vai determinar para mim, né, como a própria equação que define o centroide para a gente, a posição do centroide. Tá? Então o que acontece, ó, que essas figuras planas aqui, né, elas são regulares. Então a gente já sabe, né, onde estão posicionados aqui o centroide de cada uma delas isoladamente. Então se eu analisar o flange superior, a gente já sabe que o centroide está aqui na intersecção entre os eixos de simetria desse retângulo inferior. Se eu analisar a alma, eu sei também, né, que o centro de gravidade ele estará posicionado na intersecção dos eixos de simetria da seção transversal. Porém, quando eu analiso a figura composta, o centro de gravidade, pelo menos ao longo da altura aqui, ó, ao longo de y, quando eu analiso, né, esse centroide de cada figura isoladamente, ele não coincide com o centroide da seção. Tá bom? Então é isso que é um dos aspectos chaves. Tá? Então vamos lá. Então para a gente fazer isso aqui, basta que a gente aplique, né, a equação que a gente já viu anteriormente para cada uma das sub-áreas isoladamente. Então como já vinha falando, né, como a figura ela é regular, então a integral, né, a integral do dA vai retornar para a gente simplesmente a área da subcomponente, e aí a gente multiplica, né, pela distância do centro de gravidade do subcomponente até o eixo no qual eu estou somando momentos estáticos. Então, para a gente calcular aqui, ó, o y barra, a gente já sabe, né, que é a integral do YdA dividido pela integral na área de dA. Isso aí a gente já viu anteriormente. Mas como, né, as subcomponentes são regulares, essa integral eu posso jogar o yzinho para fora e integramos no dA que dá a própria área. Então, nesse caso, ó, vamos fazer aqui a somatória dos momentos estáticos, né, dessas duas figuras em relação ao eixo, passando pela extremidade inferior da seção transversal. Então, vamos calcular a área do subcomponente aqui de cima, ó, que vai me dar 50 vezes 10, né, ó, que está aqui, vezes a distância do centro de gravidade dele até o centro de gravidade do eixo em torno do qual eu estou somando os momentos estáticos. Tá? Então, essa distância vai ser quem? Ó? Vai ser 30 mais a metade do 10 aqui, ó, que vai me dar a distância do centro de gravidade, certo? Desse retângulo superior até, né, o eixo em torno do qual eu estou somando momentos estáticos, que está posicionado na extremidade inferior da seção transversal. Então, por isso que aparece esse 35 aqui. Ó. Tudo bem? Vamos somar a contribuição do momento estático da porção retangular referente à alma. Então, nós vamos ter a área dela, ó, que é 10 vezes 30, vezes a distância do centro de gravidade dela até o eixo em torno do qual eu estou somando momentos estáticos. Né? Então, se a altura dela total é 30, metade dela vai dar 15. Então, por isso que aparece esse 15 aqui. Ó, tá bom? E esse cara eu tenho que dividir por quem? Pela área da seção transversal. Então, basta que eu tome aqui, ó, 50 vezes 10 mais 10 vezes 30. Fazendo a conta, a gente descobre aqui o centro de gravidade, aqui, ó, ele está no 27,5. Tá? Ou seja, contado a partir da onde? A partir do eixo em torno do qual eu estou somando momentos estáticos. Então, ou seja, a partir da extremidade inferior da seção transversal.
Tranquilo até aqui? Fácil, né? Vamos fazer agora a somatória também dos momentos estáticos em relação a esse eixo que passa aqui, ó, na extremidade direita da seção transversal. Tudo bem? Então, nesse caso, vamos repetir a história, né? Só que o bracinho de alavanca, ou a distância que eu tenho que considerar, agora ela está em x. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos considerar a área, que é as mesmas, né? Ou seja, eu vou ter 50 vezes 10, para eu considerar a área do retângulo superior, e a distância, né, do centro de gravidade dele até o eixo em torno do qual eu estou somando momentos estáticos aqui, ele é a metade, né, dessa distância, que dá 25. Tudo bem? Para o caso da alma, a mesma coisa, né? A área 10 vezes 30 vezes os 25. Então temos 20, que é essa distância aqui da extremidade direita até o início, né, ó, da porção da alma, mais os 5, né, que é a metade da espessura, então por isso que aparece esse 25. Tá? E aí dividimos por quem? Pela área da seção transversal. 10 vezes 5, 10 vezes 30. Então isso aqui dá 25, que, né, como nós já esperávamos, né, resultou, né, aqui ao longo da linha de simetria da seção transversal, essa simetria vertical, que eu tenho 20 mais 5. Tá bom? Isso aqui já era de se esperar. Então acaba que essa continha aqui no fundo ela foi feita aqui nesse exercício apenas para comprovar aquilo que intuitivamente nós já sabíamos que iria acontecer. Tudo bem até aqui? Então, tranquilo, determinação de centroide, determinação de tanto faz, né, centroide de figuras isoladas ou centroide de figuras compostas. Então, essa informação é de grande importância, por quê? Porque a determinação dessa localização vai permitir que a gente calcule a grandeza que, na verdade, nos interessa, que é a grandeza que nós chamamos de momento de inércia. Então, tudo que a gente está falando aqui, no fundo, é para determinar esse carinha aqui, ó, tá? Que é o momento de inércia. Então, você fala para mim, beleza, Edson, está tranquilo, entendi o centroide, então vamos passar para o momento de inércia. Olha, no momento de inércia, ele é definido por meio dessas equações aqui, ó, tá? Então, o momento de inércia é em torno do eixo x, tá? Que é esse aqui, ó, o eixo horizontal. Ele é dado pela integral na área de y2dA, tá bom? E o y, que é o momento de inércia em torno aqui, ó, do eixo y, ele é dado pela integral na área de x2dA. Então, você fala, beleza, Edson, isso aqui vem lá da física e as pessoas convencionaram, né, chamar essa integral aqui de y2dA de momento de inércia em torno de x, e que essa integral de x2dA convencionaram chamar ela de momento de inércia em torno de y. Tá? Então isso aqui é uma propriedade, né? Essas integrais aqui, ó, essas equaçõezinhas aqui, elas são uma propriedade de área. Tá? Da mesma maneira como a área itself, né, ela é uma propriedade de área. Então o centroide é uma propriedade de área e esse cara ele também é uma propriedade de área. Tá certo? Agora a questão é, de novo, né, ó, tudo bem, essa equação aqui inclusive é muito bonitinha, mas o que ela significa, tá, pra gente, que é o que no fundo eu gostaria que vocês gravassem, né, internalizassem isso aí. Esse cara aqui, ó, o momento de inércia, a gente dá o nome para ele também de momento de segunda ordem, tá, pelo fato dele poder, né, ser interpretado aqui como sendo um momento sobre um momento. Tá? Então você fala, o que você quer dizer com isso, Edson? Olha só, se você lembrar da definição do momento estático, o que ele era? Ele não era uma integral na área, por exemplo, lá de xdA? Tá bom? Então se eu pegar o IY, por exemplo, eu posso quebrar esse x ao quadrado como sendo quem? X vezes xdA. Tá bom? Só que a integral de xdA, ela é para a gente o que nós chamamos de momento estático. Tá? Então, no fundo, como eu estou multiplicando o xzinho, né, ou o bracinho de alavanca em cima de um momento estático, é como se eu estivesse calculando um momento sobre um momento. Tá certo? Então, por isso que a gente dá o nome para esse cara aqui também de momento de segunda ordem. Né? Então, se você ouvir falar, o momento de segunda ordem da figura plana fulaninha de tal é tanto. Aí você fala, beleza, momento de segunda ordem é o momento de inércia. Tá? E, inclusive, aqui no curso eu prefiro que vocês usem o termo momento de inércia para isso, mas a interpretação mecânica por trás é essa, né? De você representar, né, um momento sobre um momento, tá? Ou seja, você calcular um momento em cima de um momento estático. Então esse cara aí é o momento de inércia para a gente, tá? Então esse cara aqui é de fundamental importância e eu gostaria muito que vocês tivessem segurança no cálculo desse carinha aqui para as diversas seções transversais que nós vamos trabalhar. Então, ó, no caso de um retângulo, vocês verem que é muito simples, né, calcular esse carinha aqui, ó. Se a gente for calcular aqui o ix, né, que é o momento de inércia em torno do eixo x, a gente usa, né, a equaçãozinha da integral na área de y2dA.
E aí, o que a gente faz? Né? Olha, o nosso dA, eu vou escolher uma fatiazinha de material aqui, onde eu possa escrever o dA como sendo B vezes o dy. Então, essa integral aqui, ó, eu vou avaliá-la de menos h sobre 2 até h sobre 2, do y2 dA, então é o B vezes o dy. Aí você fala para mim, peraí, Edson, por que você está calculando essa integral aqui, ó, em relação ao centroide da seção? Tá bom? Por quê? Então, o centroide da seção não está aqui na metade da altura, como a gente já determinou aí nos slides anteriores. Então, eu estou calculando, na verdade, esse momento de inércia em relação ao centroide da seção. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, variando de menos h sobre 2 até h sobre 2, só por isso. Tá bom? Então, a gente faz essa continha aqui, ó, ele vai dar, né, um y3 sobre 3b vezes, né, o y3, que tem que ser avaliado no h sobre 2 até menos h sobre 2, faz a continha. A gente descobre, né, que o momento de inércia, que é o entorno do eixo x, ele é b vezes h ao cubo sobre 12. Tá? Então, é bh3 sobre 12, que vocês vão ter que guardar na cabeça e vão usar isso pra caramba, tá? Não só no curso, mas na vida profissional de vocês. A gente pode também fazer a mesma continha aqui, ó, mas para calcular o valor do momento de inércia, né, de uma figura retangular agora em torno do eixo y. Então basta trocar, né, ó, a equaçãozinha aqui vai ser o x2dA, e aí a gente troca, né, o nosso dA agora, eu tomo não mais um elemento de fatia horizontal como esse está mostrado aqui, mas eu tomo, né, um elemento de fatia vertical, porque eu vou ter que integrar ao longo do B. Tá? Então o nosso elemento de área de dA ele vai ser o h dx, então x2. Bom, integra aí, né, faz as continhas simplinhas, a gente descobre que o momento de inércia em torno de y é o B3H sobre 12. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Então, eu posso também, né, como eu mencionei, ó, nós fizemos essas integrações aqui, ó, de menos h sobre 2 até h sobre 2 e também de menos b sobre 2 até b sobre 2, porque eu estava querendo determinar as expressões dos momentos de inércia de uma figura plana retangular em relação ao eixo, né, de centro de gravidade, em relação ao centroide. No entanto, eu poderia calcular, né, esse mesmo valor de momento de inércia em relação ao eixo passando aqui na extremidade inferior da seção ou mesmo na extremidade esquerda da seção transversal. Não tem problema nenhum. Nesse caso, basta você trocar aqui, né, os intervalos de integração. Tá bom? No entanto, apesar da gente conseguir fazer essa operação de forma muito simples, né, a grandeza que nos interessa nas análises serão sempre, né, os valores dos momentos de inércia da figura plana em relação ao seu próprio centroide. Então, por isso que eu calculei esses carinhas aqui em relação ao centroide da figura. Dá para vocês terem aqui, né, a noção das expressões básicas para esses valores, né, de momentos de inércia para as figuras retangulares. Tá bom? No caso de círculos, a ideia é a mesma. Tá bom? Então, eu vou utilizar a expressãozinha aqui, se eu quiser calcular, né, o valor do momento de inércia aqui em torno do eixo x. Então, a gente vai utilizar a integral na área do y2dA. Só que aí, como já fizemos anteriormente, né, é muito mais fácil a gente fazer esse carinha aí integrando em coordenadas polares. Tá? Então, a gente vai trocar o x, né, pelo r cosseno de θ, o y por r seno de θ, e o nosso dA ele vai ser o r dr de θ. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o y ele vai ser o r seno de θ, então por isso que aparece um r ao quadrado e um seno ao quadrado de θ. O nosso dA vira r dr de θ, e os nossos limites aqui de integração, né, como essa é uma integral plana, né, essa é uma integral dupla, então a gente troca ela por uma integral de 0 até r e depois de 0 até 2π. Tá bom? Então, integrando primeiro em r aqui, a gente vai ter um r3, que integrando vai dar um r4 sobre 4 seno ao quadrado de θ. E aí, se vocês lembrarem, a formulinha recursiva dessa integral de seno elevado a n, tá bom? De θ, então tem até aqui a formulinha recursiva para ele, né? Então, o seno elevado a n, né, de AU du, ele vai ser o menos seno de n menos 1 AU, cosseno de AU, A vezes n, né, onde A é o carinha que multiplica a variável a ser integrada, e o n é o expoente aqui da função trigonométrica, mais n menos 1 sobre n. E a integral, né, nos mesmos limites aqui de seno, que multiplica, né, eleva, né, n menos 2 de AU du. Então, para o nosso caso, né, onde o nosso n vale 2, né, o expoentezinho do seno vale 2, então a gente vai ter aqui 2 menos 1, 1. Então eu vou ter o r à quarta, né, sobre 4, que multiplica essa primeira parcela. Então, menos seno de θ cosseno de θ sobre 2, né, uma vez que o a vale 1 e o n vale 2. Então, esse carinha eu tenho que avaliar ele de 0 até 2π.
que são os intervalos de integração, mais, de novo aqui, né, o r a quarta sobre 4, que multiplica, né, 2 menos 1 dá 1 sobre 2, vezes essa integral, né, todo número elevado a zero vale 1. Então a integral, né, de du, ou dθ nesse caso, né, já que eu estou integrando em θ. Então, substituindo os limites aqui, né, o seno, tanto para 2π quanto para 0, vale 0. Então essa primeira parcela aqui ela desaparece. E essa integral de dθ vai dar o próprio θ, certo? Então eu vou ter 2π menos 0. Então o 2 corta com esse 2 aqui, então eu vou ter um π r a quarta sobre 4. Tá bom? Então essa que é a jogada aí para a determinação, né, do momento de inércia em torno do eixo x. E se eu fizer a mesma análise, né, para momento de inércia em torno do eixo y, eu vou obter a mesma expressão. Tá? Se vocês quiserem, podem deduzir aí, se vocês quiserem se divertir um pouquinho. Mas vai dar πr a quarta sobre 4 também. Tá bom? Fazendo essa mesma estratégia, a gente pode começar a viajar na maionese, né, e começar a determinar aí expressões dos momentos de inércia para diversos tipos de figuras planas. Né? Então, já fizemos aqui o retângulo, o círculo, mas a gente pode, né, viajar para uma elipse, para uma metade, um quarto de círculo, para metade de círculo, e triângulo, e independente aí de qual seja a sua figura plana, dá para fazer. Tá bom? Basta que você descreva adequadamente os limites de integração. E nesse caso aqui, qual é a função? Você escreve, tipo, nesse caso aqui, o x em função de y, né? Ou seja, como, né, o limite de integração varia em função desse limite mesmo da figura geométrica, né? E daí integra bonitinho, sem estresse. Tá bom? Então aqui tem essa tabelinha que, no fundo, a gente não precisa ficar deduzindo esse cara toda hora. Né? A gente já sabe que, no caso de um retângulo, é bh3 sobre 12, que no círculo é πr a quarta sobre 4. Isso aí é consolidado, tá bom? Então, a gente pode recorrer a essas tabelas, né, uma vez que a gente já sabe como que esses caras foram obtidos, então vamos poupar o nosso trabalho. Né? Basta recorrer à tabela para que a gente calcule, tá? Ou pelo menos obtenha, né, os valores das expressões dos momentos de inércia em torno dos eixos horizontal e vertical da figura plana considerada. Tudo bem? Apesar disso, né, é muito comum, como eu já mencionei anteriormente, a gente utilizar nas nossas aplicações figuras planas que são compostas por elementos regulares. Tá? Então lembre-se lá, né, da seção T que a gente acabou de analisar anteriormente para determinar a localização do centroide. Então é muito comum a gente utilizar aquilo lá, certo? Ou seja, seções transversais formadas, né, por elementos ou subelementos de área regulares. Então nesse caso, né, o centro de gravidade da seção transversal composta, ela não vai coincidir com o centro de gravidade das sub-áreas que a compõem. Tá bom? Então nesse caso, como que a gente resolve o problema? Né? Ou seja, como que eu aplico essa equaçãozinha, né, do momento de inércia num cara que ele não é regular, mas ele é composto, né, por sub-áreas regulares? A saída para esse carinha aqui, ó, é a utilização do teorema dos eixos paralelos, que com certeza vocês já viram lá também nas disciplinas de estática e também nas disciplinas de mecânica geral. Mas eu vou retomar ele aqui. Ó. Tá? Então, a ideia é, se eu quero, né, essa expressão pelo menos, ela indica para a gente que eu determino o valor do momento de inércia em relação ao centro de gravidade da figura plana. No entanto, agora, o que eu quero fazer é que eu quero determinar, né, o valor do momento de inércia da figura plana não mais em relação ao seu centro de gravidade, mas em relação a um eixo, que eu estou chamando aqui, nesse caso, distante de y0, sendo que ele dista, né, esse eixo aqui, ele dista y0 em relação ao eixo y, que passa pelo centro de gravidade da figura plana considerada. Tá bom? Então eu quero calcular agora, né, como já mencionei, o momento de inércia dessa figura plana, não mais em relação ao seu centroide, mas em relação a um eixo, né, auxiliar, que eu estou chamando de y0, que está distante de y0 em relação à linha, né, ou aos eixos que passam pelo centroide da seção. Tá bom? Então, nesse caso, como que a gente faz para resolver o problema? Simples, né? Basta que a gente adicione aqui, ó, na expressão que permite eu calcular o momento de inércia, essa distância y0, que no fundo é inclusive constante, né? Porque eu sei em torno de qual eixo, né, eu quero calcular o momento de inércia. Então basta que eu inclua, né, essa distância constante aqui na nossa análise. Então eu vou integrar na área agora não mais y ao quadrado, mas um y0 mais y ao quadrado, tá bom? Na área. Então daí o que a gente faz? Né? A gente aplica o binômio, né? Então eu vou ter quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso aí integro na área. Como essa expressão resultante aqui ela é
composta, né, por uma somatória de termos, então eu posso quebrar esses carinhas aqui, né, essa integral toda aqui, numa somatória de 3 integrais isoladas, né, inclusive para facilitar a nossa análise de cada um desses terminhos. Tá bom? Então, se eu quebrar, né, eu separar esses 3 termos aqui em 3 integrais, ó, então eu vou ter integral na área do y0 ao quadrado dA, mais, né, 2y0, integral na área de ydA, mais uma integral de y2dA. Resolveu o problema, tá certo? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, ó, é que para que a gente interprete esse cara legal, a gente tem que analisar os termos aqui, ó, isoladamente. Tá bom? Nessa primeira integral aqui, ó, esse termo y0 ao quadrado, inclusive ele é constante, ele poderia sair fora da integral sem grande problema nenhum, porque ele é uma distância constante. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, se esse y0 ele é uma constante, ele pode sair para fora da integral. Então, esse primeiro termo ele se torna, inclusive, uma integralzinha na área de dA, que integrando ele é a própria área da seção transversal. Tá bom? Então, esse termo aqui, no fundo, ele se resulta, né, ele se degenera simplesmente, né, no produto do y0 ao quadrado vezes a área da seção transversal. Esse segundo termo, ó, como o y0 ele pode sair fora da integral porque ele é constante, né? Então esse carinha ele simplesmente fica igual, né, integral de ydA. Tá, mas aí você fala para mim, beleza, Edson. Esse carinha aqui, como você já falou lá, ele é o momento estático e, né, como você usa o fato, né, de que, né, no centroide, né, a somatória aí dos momentos estáticos tem que ser zero, porque inclusive a gente, para determinar o centroide, a gente usa isso, né? O centroide é o eixo em torno do qual a somatória dos momentos estáticos está zero. Tá bom? Então, claro que esse carinha aqui ele tem que ser zero, tá certo? Porque ele está calculando para mim o quê? O valor do momento estático da área em relação ao seu próprio centroide. Então esse cara é zero. Tá? Então você fala, então prova para mim, Edson. Beleza, vamos utilizar aqui a questão aqui do retângulo, só para ficar mais fácil de enxergar. Então vamos calcular a integral aqui na área de ydA para esse retângulo. Então vamos calcular ele, né, ó, variando, como eu estou calculando agora em relação ao centroide, eu vou integrar de menos h sobre 2 até h sobre 2, uma vez que eu já sei que o centroide está na metade da altura. E eu vou integrar quem? O y vezes o b dy. Né? Ou seja, como eu estou integrando aqui ao longo da altura, né, então o meu elemento diferencial tem que estar em dy. Então o meu diferencial de área vai ser o b, que é esse cara grandão, vezes o dy. Tá bom? Então integrando eu vou ter o y2 sobre 2b, que varia de h sobre 2 até menos h sobre 2, que, como esse cara é quadrático, né, ó, esse aqui se torna positivo aqui quando eu jogo quando eu elevo ele ao quadrado, então esse cara dá zero. Tá bom? Então, da mesma maneira como eu provei aqui para o caso retangular, dá para provar, né, para o caso circular e elíptico, não interessa, né, independente da forma da seção transversal. Mas isso aqui é facilmente aceitado, né, pelo fato de que o centroide ele é o eixo ou o ponto em torno do qual a somatória dos momentos estáticos é zero. Então, se eu quero calcular o momento estático da figura plana em relação ao seu centroide, é claro que ele é zero. Tá bom? Então, nem precisava dessa provinha ou desse exemplo simples aqui. E por fim, ó, esse último termo ele é integral na área do y2dA, que no fundo é o valor, né, do momento de inércia da área em relação ao seu próprio centro de gravidade. Tá? Então, agora a gente pode, né, ó, depois dessa análise superficial aqui desses termos, e sabe que esse termo do meio que ele é zero. Então, o que resulta aqui, né, ó, a integral, né, em torno do eixo x aqui, eu vou ter, né, essa distância y0 ao quadrado, tá, que inclusive a constante sai para fora, vezes essa integral de dA, mais o que eu estou chamando aqui, ó, de ixx do CG, que seria o valor do momento de inércia da seção transversal em relação ao seu centroide ou em relação ao seu centro de gravidade. Então, esse cara dá uma integral na área de dA, que é a própria área da seção transversal. Então, esse carinha aqui se torna, né, ó, igual a distância, né, entre o centro de gravidade da seção e o eixo no qual eu quero somar os momentos de inércia, vezes a área do subcomponente ou a área da seção, mais, né, o valor do momento de inércia da figura plana em relação ao seu próprio centro de gravidade. Tá bom? Então aqui é tranquilo, porque é o seguinte, ó, se eu quero calcular, né, o valor do momento de inércia da figura plana em relação ao seu próprio centro de gravidade, fechou. Né? Então a gente já sabe a expressãozinha dele aqui fechadinha. Mas, né, ó, se o eixo em torno do qual eu quero somar o momento de inércia não coincide com o centro de gravidade, né, do subcomponente ou mesmo da figura plana que eu estou analisando, então esse carinha aqui, esse y0, ele não é mais zero. Tá? Então eu preciso levar essa parcelinha aqui
em consideração também na hora de fazer a nossa análise. Tudo bem? Então é facinho. Então essa é a expressão do teorema dos eixos paralelos, na qual nós devemos, né, ao valor do momento de inércia da figura plana em relação ao seu próprio centro de gravidade, adicionar o termo y0, né, ou a distância entre o centro de gravidade da figura plana até o eixo no qual eu estou somando momentos ao quadrado, vezes a área. Tá certo? Então esse carinha aqui também a gente vai usar muito aqui ao longo do curso. Fácil até aqui? Tranquilo? Então vamos fazer um exemplinho, né, aplicando esse cara aí para a gente calcular o valor do momento de inércia. Então a ideia é, né, vamos determinar o momento de inércia para essa figura aí, ó, mostrada, para essa figura plana aí mostrada na figura. Então, inclusive, a gente já utilizou essa mesma figura aí, ó, alguns slides anteriores para determinar, né, a localização do centroide, e podemos retomar ela aqui. Tá? Então é uma figura no formato de T, né, na qual essa figura ela é composta, né, por duas porções retangulares. Então o que eu quero é determinar o valor do momento de inércia, lembrando que ao longo da altura aqui, ó, a gente já viu, né, que o centro de gravidade da figura composta ela não coincide com o centro de gravidade, né, ó, da porção retangular que descreve a alma e a porção retangular que descreve esse flange superior. Tá? Então, nesse caso, o nosso y0 lá ele vai ser diferente de zero. Tá bom? Quando a gente for fazer aí o teorema dos eixos paralelos. Então, lembrando aí que essas dimensões estão em centímetros, vamos fazer a continha. Ó. Tá? Então aqui tem, né, estou repetindo a mesma conta que nós tínhamos apresentado anteriormente, né, para determinação do centroide. Então qual que é a estratégia? Né, ó? Vamos posicionar aqui, ó, né, eixos auxiliares na extremidade inferior, né, da seção e também na extremidade direita da seção, e vamos fazer, né, somatória dos momentos estáticos em relação a esses eixos para que a gente consiga determinar a localização do centroide. Né? Então a gente toma aqui, né, a área superior, 50 vezes 10 vezes a distância, né, do centro de gravidade dela ao eixo auxiliar que a gente escolheu a posição, né, mais o 10 vezes 30 vezes 15, divide pela área. Tá bom? Esse cara aqui dá os 27,5 como nós já mostramos anteriormente. No caso da somatória, né, de momentos estáticos em relação à porção direita aqui, né, da seção transversal, então eu vou ter, né, ó, 10 vezes 30, então, que é o de baixo aqui, ó, vezes 25, então tá aqui, ó, tá bom? E mais o momento estático da porção de cima, que vai ser os 50 vezes 10 vezes 25, que é essa metade, né, essa distância daqui até lá. Então, divide pela área, isso aqui dá 25 centímetros, que, como a gente já tinha discutido anteriormente, passa pela linha de simetria vertical da figura plana, tá bom? O que eu gostaria muito, né, que vocês fizessem é que vocês, a partir desse momento, começassem a organizar as contas de vocês da maneira como eu apresento aqui, por uma questão muito simples, né? Não é que eu esteja sempre certo, não é isso. Mas é que, durante os exercícios e durante as provas, se vocês forem resolver os exercícios de tensões na flexão, vocês vão errar aqui, tá certo? Então você fala, puxa Edson, você é malvado, você está jogando uma praga. Não estou jogando praga nenhuma, é constatação estatística, né? Quando eu corrijo as provas, eu percebo que o aluno sabe o conceito, o aluno sabe onde calcular as coisas, mas ele erra aqui, ele erra na propriedade de área. Então, ó, eu esquematizei, certo? Uma maneira de vocês não errarem isso aqui. Por quê? Né, ó, tudo que a gente tenta, né, organizar, ou roteirizar, né, ou algoritmizar, facilita muito para a gente, né? Porque a gente fica com menos chance de errar, tá bom? Então, quando a gente for calcular aqui, ó, as localizações do centroide, a minha sugestão é que vocês coloquem aqui, ó, à esquerda, o valor da área que você está calculando e depois, como número final, o bracinho de alavanca, né, ou a distância, né, do centro de gravidade do subcomponente até o eixo em torno do qual você está somando momentos. Tá bom? A mesma coisa acontece para cá. Por quê? Porque, olha só, quando você faz isso, ó, você sabe que no numerador é sempre área vezes a distância, área vezes distância. Tá? Se você tiver uma seção transversal complexa, isso aqui começa a ficar com mais termos. Então, como é um conjunto grande de contas fáceis, a gente vai errar, certeza que vai errar, alguma dessas continhas. E olha só, se errou a localização do centro de gravidade, bom, aí o momento de inércia está errado, e as contas, né, que a gente vai fazer depois está tudo errado. Então, se errou aqui, já era, está tudo errado, entendeu? Então, não errem aqui, ó, tomem cuidado. Depois que vocês estiverem resolvendo exercício, façam essa parte, respira um pouquinho, rever as contas para ver se não errou, porque se errou aqui, o resto está tudo errado, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que acontece é que no denominador é simplesmente a somatória das áreas, né, dos subcomponentes. Então, olha só, tá vendo que esse carinha aqui, ó, 50 vezes 10, 10 vezes 30, aqui, ó, 50 vezes 10, 10 vezes 30.
Então tentem enxergar essas equaçõezinhas aqui ó, como sendo área vezes distância. Área vezes distância, aqui é a área. Então é fácil, tá bom? O resultado dessa continha aqui ó, é o momento, a posição do centroide, né? A localização do centroide a partir, né, ou distante, daqueles eixos auxiliares que nós posicionamos eles, né, que combinamos de ser na extremidade inferior da seção e depois na extremidade direita, tá certo? Então aqui, ó, esses 27,5, né, ele é determinado a partir de onde? A partir do eixo auxiliar que passa aqui pela extremidade inferior da seção. Então ele é 27,5 a partir de baixo, tá bom? Tranquilo? Então legal. Então vamos calcular aqui, ó, inicialmente, ó, o valor do momento de inércia em torno do eixo x. Então, ou seja, vamos calcular aquela integralzinha lá do y2dA, tá? Então, ó, como a gente já viu, né, ó, que o centro de gravidade desses dois retângulos aqui que compõem essa figura plana não coincidem com o centro de gravidade da seção como um todo, né, ou da figura composta, então temos que aplicar o teorema dos eixos paralelos, né? E o teorema dos eixos paralelos diz o quê? Nós temos que utilizar, né, o valor do momento de inércia da subfigura em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais a área vezes a distância ao quadrado entre, né, os eixos de gravidade envolvidos, ou seja, entre o centro de gravidade da seção e o centro de gravidade do subcomponente, tá bom? Então, olha só, para eu calcular aqui, né, o valor do momento de inércia em torno do eixo x, então eu vou tomar, né, aqui, ó, primeiramente, a porção retangular que descreve a alma. Então eu vou ter aqui, ó, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né? Então eu vou ter 10 vezes 30 ao cubo sobre 12, mais, lembra-se lá, área vezes distância ao quadrado. Então eu vou ter ó, a área, que é 10 vezes 30. Aí você fala para mim, como que eu calculo essa distância ao quadrado? Cara, o jeito mais simples é vir aqui nessas equações que vocês utilizaram, né, para calcular o centroide, tá bom? Então, como eu estou calculando aqui, ó, eu não calculei a distância do centroide desse cara até o eixo auxiliar, não foi 15? Tá? E a distância, ó, do eixo auxiliar até o centro de gravidade da seção não é 27,5? Então, basta que eu tome aqui ó, essa distânciazinha menos, certo? Essa distância do y do CG. Tá? O y do centroide ou y do centro de gravidade ao quadrado. Tá bom? Então, esse carinha aqui, ó, o teorema dos eixos paralelos, para a gente roteirizar, então ele vai ser, né, ó, momento de inércia, né, da subfigura em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais a área, vezes quem? Aquele bracinho de alavanca lá do centroide, menos o y do CG que você calculou anteriormente. Ao quadrado, tá? Não esqueça do quadrado, tá bom? Seguindo esse roteirinho, qual que é a contribuição do momento de inércia dessa figura retangular que compõe o flange superior? De novo, base, que é 50 vezes a altura ao cubo sobre 12, então dá 50 vezes 10 ao cubo sobre 12, mais a área, 50 vezes 10, vezes quem agora? Bracinho de alavanca 35 menos 27,5, que vai me dar essa distância, né, ó, daqui até a metade aqui, ó, da espessura do flange superior ao quadrado, tá bom? Então, fazendo assim, ó, vocês minimizam a possibilidade de erro, tá? Seguindo essa estratégiazinha aqui, ó. Então, calcula esse momento de inércia, dá esse número grande aqui, né, ó, 101.666,67 centímetros a quarta. Fácil, né? No caso do momento de inércia em torno do y, a ideia é bem parecida, né? Mas o que acontece é que em torno aqui, ó, de y, as coordenadas do centro de gravidade coincidem, né? Devido à simetria vertical da seção. Então vamos lá, para eu tomar aqui os valores, né, dos momentos de inércia. Então agora, como eu estou calculando em torno aqui, ó, do eixo y, então eu vou tomar a base, né, ó, do flange superior, que é 10 vezes 50 ao cubo dividido por 12, mas quando eu calculo área vezes distância, olha só, eu vou pegar aqui, ó, 25 menos 25, que dá zero, então por isso que eu coloquei esse zero aqui, ó. Então eu pego área vezes, que seria distância ao quadrado, né, como a distância é zero, então dá zero, porque o centro de gravidade, né, de todo mundo aqui estava posicionado ao longo dessa simetria vertical, tá bom? Do mesmo jeito aqui, ó, né, para a porção material da alma, vou ter 30 vezes 10 ao cubo sobre 12, mais o zero, então que dá esse número grande também, ó, de 106.666,667 centímetros a quarta. Tranquilo até aqui? É fácil, né? Então vamos resolver mais um exercício para bem consolidar isso aí, né, ó, que o objetivo é o mesmo, né? Vamos determinar aí os valores dos momentos de inércia dessa figura maluca abaixo, aí, que é um, sei lá, um Z, dependendo de como você olha aí, tá bom?
Então a ideia é, dessas dimensões aqui estão em centímetros, vamos, né, ó, determinar a localização do centroide e depois, né, com o centroide localizados, vamos fazer, né, a aplicação do teorema dos eixos paralelos, né, calculando a inércia, né, do subcomponente em relação ao seu próprio CG mais área vezes distância ao quadrado. Então, para isso, de novo, né, ó, vamos posicionar aqui uma área, um eixo auxiliar passando pela extremidade inferior da seção, e depois um eixo auxiliar passando pela extremidade direita da seção, e vamos fazer a somatória, né, dos momentos estáticos. Tudo bem? Então, primeiramente, ó, vamos considerar esse carinha aqui, ó, onde eu vou, como ele é um Z, eu vou quebrar ele em 3 subcomponentes, tá? Então, o primeiro subcomponente meu, ele vai ter espessura de 10 e altura de 400, tá bom? Então, eu vou pegar essa perna inteira aqui, ó. Depois, esse outro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a espessura aqui, ó, de 100 e vou tomar a altura de 400, tá? De tal maneira que esse pedacinho do meio aqui, ele fique com o comprimento de 400 vezes 100, tá bom? Então, vamos fazer aqui a somatória dos momentos estáticos, né, ó, em torno desse eixo passando pela extremidade direita da seção transversal, para eu encontrar a posição do centroide em relação a x. Então eu vou tomar aqui, ó, 100 vezes os 400, né, que é a área, vezes essa distância. Ó. Então a distância do centro de gravidade desse subcomponente até o eixo em torno do qual eu estou somando momentos é a metade dessa espessura, que é 50. Mais aqui, ó, 400 vezes 10, vezes 100, que é a espessura, vezes a distância do centro de gravidade desse carinha até o eixo em torno do qual eu estou somando momentos. Então eu vou ter, como esse comprimento aqui é 400, eu vou ter 200 até aqui, mais 100, então tem 300. Tá bom? E mais, né, o final aqui, eu vou ter 100 vezes 400 vezes quem? Ó, não tá, o centro de gravidade desse carinha não está na metade da espessura, então eu vou ter 100 mais 400, 500, mais a metade, 550. Tá bom? Então, divide aqui, né, ó, no denominador pela área, ou seja, pelas parcelas que multiplicam, né, os bracinhos de alavanca, então eu vou ter a área. Faz a conta e descobre que isso aqui dá 300 centímetros. Tá bom? Tranquilo até aqui? Para o y barra a mesma coisa, só que eu vou fazer a somatória dos momentos estáticos em relação ao eixo que passa na extremidade inferior, certo? Dessa figura plana. Então vamos lá, mesma coisa. Ó. Vamos considerar agora, né, ó, eu vou tomar aqui os 100 vezes os 400. Então isso aqui me dá a área desse subcomponente aqui, vezes o bracinho de alavanca, que vai ser, ó, 300 mais 100, 400, certo? Mais, vou até fazer diferente, ó, já que o comprimento dele vai até aqui embaixo, né? Ó. Então eu vou ter 300, né, ó, mais a metade desse carinha aqui, ó. Se esse comprimento todo tem 400, então a metade da altura dele aqui dá 200, então 200 com 300 dá os 500 que está aqui. Tá bom? Mais, né, uma contribuição de momento estático dessa porção material do meio. Então eu vou ter 400 vezes 100, vezes, né, os 300 mais a metade da espessura, 350. E por fim a contribuição, né, de momento de inércia, de momento estático desse carinha aqui da extremidade direita, né, que eu vou ter 10 vezes 400 vezes a metade da altura, 200. Então divide todo mundo aqui, né, pela área, então, né, os 100 vezes 400, 400 vezes 100, 100 vezes 400, faz toda a continha aí e descobre que, né, que o centroide está no y barra igual a 350 centímetros. Tá? Claro que ambas essas coordenadas aqui que nós obtivemos, né, são medidas em relação aos eixos auxiliares que nós posicionamos, ou seja, esse 350 ele está sendo medido a partir da extremidade inferior aqui da seção transversal, enquanto que esse 300 ele está sendo medido a partir da extremidade direita dessa figura plana. Tá bom? Então, para a gente calcular agora, né, as contribuições aí, ó, de um momento de inércia, para eu calcular aqui o momento de inércia em torno do eixo x, né, o que a gente faz? Né? Então, temos que utilizar aqui o teorema dos eixos paralelos, né, para a gente fazer essa continha aqui. Ó. Então, se eu tomar como, né, a primeira área de cálculo, aqui, a primeira área de contribuição de momento de inércia, essa aqui da extremidade esquerda, então eu vou ter, né, ó, como é um retângulo, então a gente já sabe, né, que o momento de inércia do retângulo em relação ao seu próprio centro de gravidade é a base vezes a altura ao cubo sobre 12, então eu vou ter 100 vezes 400 ao cubo sobre 12, mais a área, que é 100 vezes 400, vezes o bracinho de alavanca. Então, o bracinho de alavanca eu pego quem? Ó, 500 menos 350, tá? Para roteirizar a solução. Fechou. Tá tranquilo? Depois, ó, para o segundo sub-área, né, ó, o momento de inércia dele vai ser quem? Ó, 400 vezes 100 ao cubo sobre 12, né, porque é um retângulo, então é base vezes a altura ao cubo sobre 12.
mais a área vezes a distância ao quadrado. Só que quando eu analiso a distância ao quadrado, ó, eu tenho 350 menos 350 que dá zero. Então, esse cara deu sorte do centro de gravidade dele coincidir com o centro de gravidade da seção, tá bom? Por último, né, ó, ele tem esse subcomponente que vai ser 100 vezes 400 ao cubo sobre 12 mais a área, né, 100 vezes 400 vezes 200 menos 350 ao quadrado. Faz a conta, dá 2,90, 10 a nona centímetros a quarta. Tá bom? Então você fala, Edson, mas por que no cálculo do ix você está tomando aqui as coordenadas y do centroide? É só você lembrar, né, ó, que o ix, ou seja, o momento de inércia em torno do eixo x, ele é dado pela integral na área de YdA. Tá bom? Então não se esqueçam disso para não causar confusão. Tá? Você tem que tomar, nesse caso aqui, são os bracinhos de alavanca. E como eu estou calculando, né, a inércia em torno de x, o bracinho de alavanca tem que estar perpendicular a ele, a y. Tá bom? No caso do momento de inércia em torno de y, a ideia é semelhante, né, só que agora o que era base se torna altura, o que era altura se torna base. Tá? Então isso aqui fica não complexo, né, de ser tratado. Tá? Então a gente faz aqui, ó, de novo, né, ó, vou pegar os 400 vezes 100 ao cubo sobre 12, mais a área, 10 vezes 400, vezes quem agora? Né? Como eu estou calculando a inércia em torno de y, então eu vou utilizar a expressãozinha da integral na área do xdA. Então eu tenho que tomar os x, né? As coordenadas x de centroide. Então eu vou tomar aqui o 300 menos 50 ao quadrado. Depois, para contribuição da subárea do meio aqui, né? Eu vou ter 100 vezes 400 ao cubo sobre 12, mais, né? O que seria a área vezes distância ao quadrado. Mas quando eu analiso as distâncias ao quadrado, ó, tá? A distância do centro de gravidade do subcomponente ao centro de gravidade da seção é a mesma, né? 300 vezes menos 300, que dá zero. Então, por isso que eu não tenho aqui, ó, nessa posição, a contribuiçãozinha de área vezes distância ao quadrado, uma vez que a distância é zero. Tá bom? E para terminar, ó, vamos ter aqui, ó, 400 vezes 100 ao cubo sobre 12, mais a área 100 vezes 400 vezes, né, ó, o que corresponde a 300 menos 550. Desculpa, está até aqui, né? Só inverti a ordem, né? Esse termo aqui se refere a essa porçãozinha e esse termo aqui se refere à porçãozinha da esquerda. Tá bom? Então faz as contas aí e descobre que dá 5,60 10 a nona centímetros a quarta. Facinho. Tá bom? Então, para finalizar aí, né, os exercícios, vamos resolver um também legalzinho que envolve furos, né? Ou envolve essa ausência de material. Então, nesse caso, ó, nós temos uma seção transversal que é retangular, de 15 por 60 centímetros, mas nós temos nela posicionado um furo de diâmetro igual a 2 centímetros, cujo centro de gravidade está posicionado aqui, ó, a 10 centímetros em relação à extremidade inferior. Tá bom? Então, o que o problema pede é que a gente determine somente, né, o valor do momento de inércia em torno do eixo x. Tá? Então, para isso, vamos calcular, né, a localização do centro de gravidade em relação a y, ou seja, vamos calcular o y barra. Depois, com o y barra, a gente, né, faz a continha lá do teorema dos eixos paralelos e resolve o problema. Então, aqui é bem simples, né? Ó, temos apenas, né, uma área retangular, mas esse cara é um vazio, tem um buraco. Então, como que a gente faz, né, para considerar a presença de um vazio, de um buraco? Olha, subtrai. Simples. Tá bom? Então, qual que é o valor do momento de inércia aqui, ó, da seção transversal retangular? Olha, vai ser a área 15 vezes 60 vezes a distância do centro de gravidade dessa área até o eixo em torno do qual eu estou somando esses momentos estáticos, que nesse caso é a metade da altura, que dá 30. Tá bom? Agora, como que eu faço para descontar a presença desse buraco, né? Porque quando eu calculei essa primeira contribuição aqui, eu assumi que ele estava lá, estava cheio, né? Então, para eu descontar a presença do buraco, basta que eu subtraia, né? Então, eu vou ter π vezes raio ao quadrado, para eu calcular a área, né? Vezes a distância do centro de gravidade, né, da areazinha que eu estou considerando até o eixo em torno do qual eu estou somando os momentos. Tá bom? Então, por isso que ele é menos, que eu estou removendo a área. E aí eu divido por quem? Eu divido pela área que eu estou considerando, que é o 15 vezes 60 menos πr ao quadrado. Então, a gente faz a continha aqui, né, a gente descobre que esse y barra é 30,07 centímetros. Tá? Então, você pensa, olha, se eu não tivesse esse buraco aqui, o CG ele ia estar exatamente no 30. Então, acaba que a presença aqui, né, do centro de gravidade faz com que exista uma pequena perturbação, né, da posição do centróide. Então, ele está ligeiramente um pouquinho mais para cima aqui, ó, né, do que estaria se não tivesse o furo. Tá bom?
Essa distância y barra ela é medida a partir desse eixo que passa aqui embaixo, tá bom? Tranquilo? Então, se eu já sei a posição do y barra, vamos calcular agora o momento de inércia em torno do eixo x. Então, eu vou ter, né, ó, momento de inércia, que é a base vezes a altura ao cubo sobre 12, que é a do retângulo cheio, mais, né, a sua contribuição em relação ao teorema dos eixos paralelos. Né? Então, eu vou ter 15 vezes 60 aqui a área, que multiplica, né, o 30 menos aí, o 30,07, como é ao quadrado, tanto faz a ordem que você põe aqui, né, já que vai estar o quadrado, vai dar positivo mesmo. Tá bom? Então, essa parcelinha aqui, enfatizo, né, ela só requer cálculo, né, uma vez que as coordenadas dos centroides da figura isolada e da figura composta, elas não são as mesmas. Então, por isso que esse carinha aqui ele vai dar diferente de zero. Mas aí agora, né, como eu tenho, né, um buraquinho aqui, eu preciso descontar a contribuição de inércia associada a ele. Então eu vou pegar, né, vou aplicar o teorema dos eixos paralelos também. Então eu vou pegar o π r a quarta sobre 4, que é o valor da inércia em relação ao seu próprio centro de gravidade, menos, né, ó, a área vezes a distância entre o centro de gravidade desse subcomponentezinho até o centro de gravidade da figura plana como um todo. Então eu vou ter o π vezes r ao quadrado, que é a área, até vezes, aqui ó, 30,07 menos 10. Tá bom? Então, para ficar aqui roteirizado, como eu já tinha mencionado nos slides anteriores. Então, faz a continha aqui, a gente descobre, né, que esse momento de inércia em torno do eixo x é 268.738,175 centímetros a quarta. Então, né, caso vocês tenham, né, seções transversais com buraquinhos, ou com furos ou cavidades, não interessa, a gente consegue calcular, né, o valor do momento de inércia centroide do mesmo jeito, só que basta que a gente inclua, né, ou subtraia dessa porção material os furos nela contidos. Tá bom? Então, para a gente encerrar esse vídeo, né, ó, fizemos aqui para muitos uma revisão de propriedades geométricas de área. Então, vários de vocês já sabem calcular centroide, momento estático, já sabem calcular momento de inércia com grande facilidade. Então, para muitos de vocês isso aqui é uma revisão, mas caso isso não seja, peço que vocês deem uma olhadinha aí, refaçam esses exercícios que nós fizemos para você ter confiança no cálculo dessas propriedades geométricas que, né, ó, na minha opinião, é o ponto mais complicado de você resolver lá nas tensões normais na flexão. Porque a teoria ela é consideravelmente simples, tá? A aplicação das equações também é muito simples, mas a gente erra aonde? Né? A gente erra onde tem muitas contas fáceis. E muitas contas fáceis envolve, né, esses tópicos aí que a gente discutiu no vídeo de hoje. Tá bom? Então, no próximo vídeo, aí sim, a gente vai entrar, né, no tópico, né, de tensões normais na flexão propriamente dito. A gente vai apresentar a formulação e já vai calcular algumas tensões associadas ao problema. Tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço.